Então, eu entendo assim, que esses passos que você coloca, eles são fundamentais para você, quando faz uma campanha de comunicação ou uma ação de comunicação, você já tenha uma ideia de quem essa comunicação vai atingir, como ela vai ser recebida, né? Mas, enfim, a comunicação, eu acho que tem, pelo menos na minha cabeça de não comunicador, eu acho que tem sempre uma coisa ali de estar na rua, então vamos ver, assim. E aí, como é que você vai fazendo mudanças de rota, assim, que a coisa começa a não retornar do jeito que você imaginava, né? Minha pergunta é mais ou menos nessa linha, assim. Fiquei pensando que isso tem um pouco a ver com as métricas que você falou, né? Está dando certo ou não, mas minha dúvida é mais do tipo, como é que você vai pensando essas mudanças de rota e calibrando? Assim? Não, excelente pergunta, Carol. Primeiro, de fato, muitas dessas ferramentas são usadas mesmo por organizações, né, que têm uma equipe de comunicação. Então, de fato, né, são ferramentas aí úteis de verdade. Em relação ao recalcular a rota, acho que você já começou a dar uma pista. Eu acho que essa questão das métricas, né, e que assim, eu até queria achar um nome mais atraente para falar de métrica, porque quando a gente fala de métrica, parece que a gente está falando que precisa ter ali um cientista de dados olhando para as coisas, e não é assim que funciona. As próprias tivemos até um workshop para dizer que métrica não precisa de cientista de dados, pois só ali de organização. Mas as métricas de comunicação, as próprias, por exemplo, quando a gente está falando de redes sociais, as próprias plataformas, que é um outro tipo de ferramenta gratuita, tá? As próprias plataformas, elas em geral, elas têm um espaço que pode mudar de nome conforme a plataforma. Por exemplo, no Twitter chama Analytics, no Instagram chama de Insights, mas que são as digamos assim, a parte de análise de como você está indo, né? Então, assim, por exemplo, quantas pessoas receberam aquele conteúdo que você postou? Quantas pessoas clicaram no link que você colocou? Quantas pessoas curtiram? Quantas pessoas salvaram? Então, e aí, né, o Leandro foi meu parceiro aí nessa preleção que a gente faz, que é a importância da gente de quem está fazendo a comunicação, olhar esses resultados no dia a dia mesmo, tá? Então, tentando responder a sua pergunta. Se a gente, por exemplo, faz um carrossel no Instagram e vê que aquilo ali foi entregue para uma quantidade boa de pessoas, isso pode significar que essa é uma aposta interessante da gente fazer para divulgar outros conteúdos. E isso vai depender muito, inclusive, do próprio público que a gente tem, né? Eu acho importante dizer que eu acho que não existe solução mágica de formato, tá, gente? Porque eu acho que hoje em dia tem muita gente que acha assim, não, porque a gente tem que fazer o formato tal, que aí vai dar muito certo. A minha experiência, e até se o Leandro quiser fazer algum tipo de adendo, mas é que assim, não existe mágica. Você tem que conhecer as pessoas que seguem o seu projeto. Você tem que conhecer, entender o que faz sentido para aquele público. Porque muitas vezes as pessoas, por exemplo, olham para uma marca gigantesca, né, que é uma marca de produto, por exemplo, sei lá, uma marca de tênis, e querem pregar que o que funciona para a rede social de uma marca de tênis é a mesma coisa que funciona para uma rede social de uma organização não governamental. Eu não acredito nisso, tá? E quando eu digo não acredito, é o que eu vi na comunicação do Igarapé especificamente, tá? Dito isso, é justamente olhando para esses resultados, Carol, que você faz as escolhas. Mas eu acho que o tempo inteiro, aquele planejamento lá atrás também serve como um horizonte. Então, assim, o que eu quero dizer com isso você eventualmente pode fazer um vídeo que não, né, ou mandar uma newsletter, por exemplo, que não teve uma taxa de abertura muito bacana. Você pode até apostar em mandar, por exemplo, uma outra newsletter usando um outro título, né, usando outros tipos de foto. Enfim, aí existem os macetes de cada tipo de produto. É difícil eu dar uma resposta que sirva para todos os tipos de peça. Mas eu acho que, independentemente de você ir mudando o formato, ir mudando mensagem,
e mudando visual, né, que eu diria que seriam coisas gerais que poderiam mandar, eu acho que é muito importante não deixar de olhar para aquele planejamento inicial, porque também se corre um risco de, pensando que algo não funcionou, querer fazer algo que possa fazer muito sentido, às vezes, de comunicação, mas que foge completamente do propósito do seu projeto. Então, mais uma vez, eu não acredito, né, que, por exemplo, um vídeo que tenha muitas visualizações, mas que ele não esteja entregando a mensagem mais importante do projeto, que ele vai ser útil. Porque uma coisa também talvez importante, mais uma vez, da mesma forma que a peça de comunicação tem que servir ao propósito, a métrica de comunicação também tem que estar olhando para o propósito daquela ação. O que eu quero dizer com isso é, eventualmente, você ter um vídeo que ele é visto por menos pessoas, mas que ele atingiu as pessoas que você precisava atingir, em termos do objetivo do seu projeto, pode fazer mais sentido do que você ter um vídeo que viralizou, mas que quem assistiu aquilo ali não pode fazer nenhum tipo de mudança de realidade que você quer. Porque eu acredito que projetos como projetos, né, que envolvem inserção de pessoas egressas querem mudar a realidade, né? Então, a comunicação tem que ser um instrumento de mudança de realidade e não simplesmente algo atraente por si só, né? Tem uma rede social que eu me surpreendi lidando agora especificamente com jovens no socioeducativo, que foi o TikTok e o Twitter. Tem o TikTok, Twitter e o Discord, que são as redes muito utilizadas pelos jovens, mas o Twitter me surpreendeu. Ver que era melhor trabalhar com eles pelo Twitter do que o WhatsApp, por exemplo. Então, muito trabalho foi feito no WhatsApp, se perdeu. Um outro ambiente para lidar, por exemplo, com os jovens, o pessoal mais jovem, que é o Discord também, que é uma outra aprendizado interessante. Mas o que eu queria fazer, lidando com as organizações, eu identifico dois cenários. Um cenário, o objetivo principal de comunicação para as organizações é a comunicação com foco na mobilização de recursos. Normalmente elas não pensam nem na equipe, elas só pensam o seguinte: a gente precisa arrecadar. E aí começa, vou montar o site, vou abrir as redes sociais, e isso é tudo feito da forma mais louca e insana possível, intuitiva, mas não vai dentro do que você falou. Não vai colocar um monte de coisa que não vai informar nada para quem deveria informar e que não vai ter o alcance que se quer. É claro que, e depois tem um outro desafio que você cita nas ameaças, que é a escassez de recursos humanos, ou escassez de mão de obra, de pessoas que possam desenvolver. Esse eu vejo que é um dos grandes, digamos assim, é ali um ponto realmente de relevância, porque se eu tiver uma estratégia, algumas possibilidades para ter pessoas e ter pessoas que possam desenvolver usando todas as ferramentas que você sinalizou aí, que são shows de verdade. A pergunta é, uma estratégia para eu conseguir suprir essa escassez de pessoas para a área de comunicação? Não, excelente, Josias. Acho que é bom primeiro reconhecer que o que você fez, a gente pode chamar, falando da primeira parte da sua fala, é um pouco de pesquisa de público-alvo, né? No sentido de, por exemplo, algo que, mais uma vez, às vezes é negligenciado na comunicação, é justamente essa parte da escuta de com quem você quer falar. Para você se surpreendeu. E eu acho que tem uma lição aí importante que eu quero destacar, que é não partir de pressupostos, né? Assim, não achar que a gente sabe mais do que com quem a gente quer falar. Então, se a gente puder conversar com 3 pessoas que representem, né, com quem a gente tá querendo falar, certamente a gente vai colher aí reflexões
super interessantes, né? Na Sócios da Liberdade, a gente conversou com empresários antes da gente pensar na estratégia de comunicação. Então, né, obviamente tem lugares que vão contratar consultoria para fazer, aplicar questionário e etc. Mas eu acho que é isso, às vezes é um papo que você vai escutar o que você não esperava e isso já te levou para um lugar mais qualificado de quais são os canais que você vai usar. Eu acho também que você começou a responder a sua própria pergunta, no sentido, por exemplo, se a gente tem pouca gente ou ninguém, né, às vezes, por que criar 5 canais diferentes? Assim, não faz sentido, né? E quando eu falei de começar pelo básico, uma coisa que eu acho que é importante de dizer, que eu acabei não falando, um dos básicos é se apresentar. Eu sinto muita falta disso, às vezes, nos perfis das organizações que eu acesso. Que é assim, alguém te manda uma coisa, um link, e não tem ali... A primeira coisa que eu acho que tem que ser dita é quem a gente é, né? Então, assim, eu acho que todas as organizações deveriam apostar em ter uma biografia ali, porque a maioria das redes sociais permite ali uma biografia, uma frasezinha que explique bem o que é o projeto, porque às vezes você não entende direito se o projeto, por exemplo, é um projeto de educação para pessoas, né? Ou se é um projeto de assistência social, ou se é um projeto que está direcionado para pessoas privadas de liberdade, ou se é um projeto que está direcionado para pessoas egressas. Você às vezes não sabe qual é o lugar do projeto. Não tem escrito se a pessoa está em São Paulo, se está em Alagoas, se está em Salvador. E isso, às vezes, assim, dificulta mesmo de uma identificação de quem está acessando, conhecer um pouco mais daquilo. Eu acho que com essas ferramentas, né, que eu mencionei ali, alguém que conhece bem do projeto, e aí buscando, obviamente, esse tipo de insight de comunicação, dialogando com alguém de comunicação, consegue começar do básico, tá? O ideal, obviamente, é ter pelo menos uma pessoa que sirva como um consultor, né? Mesmo que não seja alguém fixo, mas alguém que possa estar dando um apoio para pensar quais são as mensagens, etc. Dito isso, eu acho que a questão também de ter o kit, né? Por exemplo, qual é o template básico que a gente usa, ajuda muito, porque eventualmente eu conheço organizações que, pela escassez de recursos, o que elas já fizeram? Elas contrataram uma pessoa de comunicação, essa pessoa pensou no guarda-chuva, né, geral, assim, na estratégia geral, e depois o projeto foi rodando com as pessoas que eram daquele projeto, usando os templates e as instruções mais gerais que aquela pessoa de comunicação tinha passado. Então, assim, talvez uma estratégia possível seja, ao invés de ter alguém fixo, ter alguém que pontualmente, né, sei lá, ali de 6 em 6 meses, faz uma orientação geral que possa ser aplicado por outras pessoas, aí daqui a alguns meses vai ali e olha se os resultados estão fazendo sentido. Mais uma vez, assim, eu não acho que esse é o cenário ideal, mas eu acho que, assim, a gente vive inventando, né, para conseguir sobreviver. Então, só aqui pensando em algumas ideias que talvez possam ajudar, tá? Então, peço licença aqui para falar como Natália, que a pergunta dela era com relação ao conteúdo em si, de campanhas, de materiais de comunicação sobre pessoas egressas, por ser um tema sensível e que tem pouco consenso entre a sociedade, da forma que a Natália colocou aqui. Eu acho que, para dizer o mínimo, né, pouco consenso. Vou me meter aqui no seu comentário, né, Natália? Talvez até tenha mais consenso do que a gente gostaria, mas não é na direção que a gente gostaria também. Então, as estratégias possíveis para pensar esse conteúdo. Então, você falou, como a Natália lembrou aqui, você pontuou a questão da história de vida, mas queria ouvir um pouco mais, ela queria ouvir um pouco mais sobre essas narrativas e caminhos possíveis para produzir esse conteúdo sobre um tema sensível, assim, né? E conseguir ter resultados legais com ele. Então, eu sou super de gostar de metodologias, tá, gente? Acho que tem metodologia para tudo. E um exercício que é muito interessante de fazer, que tem um pouco a ver com o que você está falando, Natália, é um exercício de entender qual é o tom de voz,
né, qual é o tom de voz da sua organização ou qual é o tom de voz daquela ação especificamente. Voltando um pouco, né, ao que eu falei na apresentação, eu acho que para pensar em conteúdo, é muito importante a gente pensar em com quem a gente está querendo falar. Eu concordo com vocês que a gente tem um habitat, digamos assim, né, que é bem pouco favorável à discussão desse tipo de assunto. Inclusive, eu trouxe isso como uma das ameaças. Mas, ao mesmo tempo, algo que eu sempre pergunto quando eu estou planejando algo de comunicação porque as pessoas têm muita mania de falar assim, mas quer falar com quem? Não, com o público geral. Eu falo, gente, olha, campanha para público geral, eu não vou conseguir fazer. Porque, assim, acho que... E ninguém, eu acho que consegue, tá? No sentido de que, assim, óbvio que a gente pode querer falar com todo mundo, mas é muito importante que a gente adapte as nossas mensagens para com quem a gente está querendo falar. E não necessariamente a gente está querendo falar com o público mais difícil de convencer. Por exemplo, usando um exemplo que o Osias trouxe. Se você está buscando pessoas para doarem para um projeto de atenção a egressos, eu entendo que você não está buscando falar com a pessoa que acha, usando, né, uma frase horrorosa, mas que é muito comum no cenário atual, que bandido bom é bandido morto. Eu acho que essa pessoa não é o seu público-alvo, né? Assim, então, qual é a linguagem que você vai usar, o tipo de mensagem que você vai usar, depende muito de com quem você está querendo falar. Obviamente, eu acho que tem algumas premissas meio básicas. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo é assim, tentar simplificar ao máximo a linguagem. Porque, assim, se você fala com quem entende o mais simples, você também consegue falar com quem entende o mais sofisticado, né? Mas se você vai com uma linguagem muito rebuscada, a pessoa que só entende o mais simples não vai conseguir acessar aquilo ali. Então, assim, e aí quando eu digo mais simples, para ser o mais objetiva possível, né? Assim, sujeito, verbo e predicado, entendeu? Assim, pensar na frase bem... Frases curtas, né? Frases que sigam a ordem, essa ordem que é a mais usual, né? na nossa língua, frases que não usem palavras, né? Evitar usar muito adjetivo. Então, assim, esse tipo de coisa ajuda muito. Eu acho também que quando eu falei, voltando ao que eu iniciei falando de tom de voz, quando a gente pensa no que a gente quer fazer, por exemplo, se você quer educar, né, sobre um determinado, por exemplo, quero mostrar que a maior parte das pessoas privadas de liberdade no Brasil não cometeu crimes contra a vida, né? Que é um senso comum, né? Existe esse senso comum de que acham que a maior parte das pessoas que estão presas hoje no Brasil cometeram crimes contra a vida, o que quem conhece os dados sabe que não é verdade. Então, assim, talvez o que eu queira seja educar. Então, o que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou pegar um número e mostrar, né, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, a maior parte da população brasileira está privada de liberdade por crimes relacionados à lei de drogas e crimes contra o patrimônio, né? Enfim, óbvio que aí, depois desse esqueleto básico, entra a parte criativa. Agora, o nível, obviamente, de sofisticação de cada ação dessa, eu acho que vai depender muito, sim, da possibilidade de recursos. Agora, eu entendo que tem uma lição básica, digamos assim, que muitos projetos e organizações podem fazer e talvez ainda tenham que fazer, que é realmente começar ali se apresentando, né? Dizendo, olha, eu sou o projeto tal, o meu objetivo é tal. Então, assim, eu acho que tem passos anteriores a esse, tá? Mas aqui só querendo dar um cheirinho de coisas que possam ser levadas em consideração para esse tipo de construção de narrativa de campanhas maiores, etc.